Olá, olá, meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos de volta hoje com mais um encontro do nosso curso Começando do Zero, curso de Parte Geral do Direito Civil. Hoje, entrando em uma aula nova com um tema novo. Vem comigo na tela. Olha lá, já temos aí o nosso roteiro, que é a nossa teoria do fato, ato e negócio jurídico. Teoria do fato, ato e negócio jurídico. E eu vou começar com a classificação. É curioso nós pararmos para pensar aqui, antes de adentrar no tema classificação, que aqui, metodologicamente, eu faço uma certa inversão. Geralmente, quando você vai dar aula, você aprende isso em metodologia do ensino, você primeiro conceitua, depois você classifica e depois você exemplifica, tá? Então, geralmente se faz assim. Ocorre que nesse assunto especificamente, o grande nó para entendimento dos conceitos está na classificação. E como são muitos conceitos, geralmente quando conceituamos antes para depois classificar, vocês têm certa dificuldade de acompanhar, porque são muitos desdobramentos, são muitos conceitos. Por conta disso, nós aqui iremos fazer uma inversão. Nós iremos primeiro classificar para depois conceituar. Então vamos iniciar aí trabalhando com a nossa classificação da teoria do fato, ato e negócio jurídico. De pronto, eu registro para os senhores que a tarefa de classificar é uma tarefa doutrinária. É a doutrina quem classifica, e por ser a doutrina quem classifica, a depender do livro que você venha a utilizar, o livro que você venha a consultar, você vai verificar uma certa variação no que diz respeito ao tema classificação. Eu irei trabalhar aqui com aquela classificação que eu particularmente reputo a mais ampla, porque é uma classificação que abraça aí quase todas as subclassificações, que abraça aí quase todas as situações tratadas nos livros, e em especial aquelas situações questionadas em prova. Então vem comigo na tela. Olha só, o fato, ele pode ser um fato material ou um fato jurídico. Este fato jurídico, de seu turno, pode ser natural ou humano. O natural pode ser ordinário e extraordinário, enquanto que o humano pode ser ilícito ou lícito. E o lícito se subdivide em ato jurídico stricto sensu, em negócio jurídico e em ato fato. Ato jurídico stricto sensu, negócio jurídico e ato fato. Então, o fato, ele pode ser material ou jurídico, o jurídico natural ou humano, o natural ordinário ou extraordinário, o humano ilícito ou lícito, e o lícito pode ser um ato jurídico stricto sensu, um negócio jurídico ou um ato fato. Esse é o grande mapa classificatório. Estas são aí as divisões, distinções sob o ponto de vista classificatório. Vista a classificação, nós iremos agora conceituar item a item. Eu vou iniciar com o fato material. Então, eu vou começar com o fato material. O que é o fato material? O fato material é aquele que não tem nenhuma repercussão para o direito. Fato material é aquele desprovido de qualquer repercussão para o direito. Trabalho aqui com alguns exemplos. Um raio caiu no meio do mar. Tá, e daí? Lesionou o patrimônio de alguém? Não.
lesionou a integridade física de alguém? Não. É um fato material. É um fato sem nenhuma repercussão para o direito. Ok. Mas, além de material, o fato pode ser jurídico. O fato jurídico é aquele que tem repercussão para o direito. É aquele que toca o mundo do direito. E este fato jurídico, vem comigo na tela, em uma primeira análise, pode decorrer da natureza, quando ele será chamado de um fato jurídico natural ou um fato jurídico stricto sensu. Então, ele será chamado de um fato jurídico natural ou um fato jurídico, eu dizia, stricto sensu, porque ele decorre da natureza. Este fato jurídico natural ou fato jurídico stricto sensu pode ser ordinário ou extraordinário. O ordinário é aquele que acontece usualmente, é aquele que acontece corriqueiramente. O passar do tempo, por exemplo, é um fato jurídico natural ordinário, ou um fato jurídico stricto sensu ordinário. O tempo passa e, com ele, nós temos repercussões para o direito. Não é verdade? Você tem, por exemplo, aí uma aquisição de uma maioridade civil, você tem, por exemplo, uma prescrição em decadência. São decorrências deste fato jurídico natural ordinário. Mas, além de ordinário, o fato jurídico natural pode ser extraordinário. E o fato jurídico natural extraordinário é aquele que decorre da natureza, mas não acontece corriqueiramente, não acontece usualmente. Exemplifico com um tsunami. O tsunami decorre da natureza e não acontece corriqueiramente, não acontece usualmente. Ok? Veja que o tsunami tem repercussão para o direito, né? Pessoas morrem, se questiona acerca da possibilidade ou não de indenizações securitárias decorrentes de seguro e assim por diante. Mas este fato jurídico, além de natural, vem comigo na tela novamente, pode ser humano. E quando ele é humano, quando ele decorre da conduta humana, ele é chamado de ato jurídico. Quando ele é humano, quando ele decorre da conduta humana, eu dizia, ele é chamado de ato jurídico. E este ato jurídico, em uma primeira divisão aí, poderá ser lícito ou ilícito. Lícito ou ilícito. Eu tinha um professor de faculdade que ele tinha algumas frases interessantes. Uma delas ele dizia assim, ó, eu ensino o que é certo, porque o que é errado vocês já sabem. O que é verdade. Então, o que é ilícito é aquilo que é contrário ao direito. E nós sabemos o que é ilícito. A compra e venda de cocaína, por exemplo, é ilícita. Ela é contrária ao direito. Já o lícito é aquilo que está ao lado do direito, é aquilo que está de acordo com o direito. Perfeito. Então, a compra e venda de imóvel, por exemplo, é uma conduta lícita. Seja o lícito ou seja o ilícito, que decorre da atividade humana, tem repercussão para o direito. Afinal de contas, o traficante pode ser preso, o cidadão que lesionar o patrimônio de alguém ilicitamente terá o dever de reparar, assim por diante. Mas este fato humano, vem comigo na tela, este fato jurídico humano, este ato jurídico humano lícito, ele admite subclassificação. Em uma primeira situação, ele será chamado de um ato jurídico stricto sensu. É stricto sensu, porque o de cá seria o genérico. Então, o fato jurídico humano é o ato jurídico genérico. Genérico em direito, a gente chama de lato sensu. É que o povo do direito gosta de falar bonito, né? Então, a gente chama de lato sensu, tá? E o stricto sensu é aquele mais específico. O ato jurídico stricto sensu, ele decorre da vontade humana. Ele decorre da vontade humana, mas todos os seus efeitos estão vinculados na lei. Todos os seus efeitos estão disciplinados na lei. Nós costumamos afirmar que o ato jurídico stricto sensu, ele tem efeitos ex lege. Ele tem efeitos ex lege, porque todos estão vinculados na lei, todos estão ali determinados na lei, ele tem os seus efeitos ex lege. Você não tem como regular os efeitos deste ato jurídico stricto sensu. Eu vou lhe dar um exemplo, reconhecimento de filiação. E trato aqui, obviamente, do reconhecimento voluntário
de filiação, porque decorre da vontade humana. Imagine que eu vou até um cartório e reconheço Joana como minha filha. É um reconhecimento voluntário de filiação. Irei reconhecê-la lá como minha filha. É uma conduta humana voluntária, claro, decorre de um ato voluntário meu, beleza, mas os seus efeitos estão vinculados na lei, os seus efeitos estão determinados na lei. Não há como eu chegar lá neste respectivo tabelionato, neste cartório, enfim, e dizer, ó, Joana é minha filha, mas eu estou a reconhecendo aqui apenas para lhe dar o meu sobrenome. O senhor, por favor, coloca uma ressalva aí, dizendo que alimento, sucessão, isso eu não vou dar para ela não. Eu posso fazer isso? Não. Não posso. Porque apesar do reconhecimento decorrer de uma conduta humana, os seus efeitos são todos vinculados em lei, os seus efeitos são todos regrados, regulados na norma. Mas vem comigo aqui na tela. Este ato jurídico humano aí, né, enfim, ilícito, ele pode ser também um negócio jurídico. O negócio jurídico, que é ex voluntate. É ex voluntate. Ele é ex voluntate porque, apesar dele decorrer da vontade humana, a vontade humana aqui vai além e ela pode também modular os efeitos. Então, no negócio jurídico, a vontade humana, eu dizia, ela atua de forma mais ampla, ela vai além, porque além de ser a vontade criadora do negócio jurídico, esta vontade humana poderá ainda regulamentar os efeitos do negócio, poderá ainda modular os efeitos do negócio. Obviamente que a atuação da vontade no direito, ela não é completamente irrestrita, né? Não, claro que não. A atuação da vontade no direito, eu dizia, ela não é completamente irrestrita. O direito tem os seus balizamentos, tem questões de ordem pública, tem a dignidade, tem a boa-fé, enfim. Mas, dentro do razoável aqui no negócio jurídico, você poderá regular, inclusive, os efeitos. Os dois clássicos exemplos de negócios jurídicos são testamentos e contratos, tá? São os dois clássicos exemplos, tanto os testamentos como os contratos. Aqui, a vontade humana, além de gerar o contrato, além de gerar o testamento, regula acerca dos seus efeitos, regula acerca das suas consequências. Quando você realiza, por exemplo, um contrato de compra e venda, você regula sobre forma de pagamento, modo de pagamento, prazo e assim por diante, data de entrega e assim por diante. Mas ainda aí no fato jurídico humano lícito, nós temos uma categoria intermediária, que é uma categoria tratada pela doutrina. O Código Civil não fala sobre ela. É uma categoria, eu dizia, tratada pela doutrina, que é o ato-fato. É o nosso ato-fato. E o que é o ato-fato? O ato-fato, ele começa em um ato. Começa em um ato por quê? Porque ele começa na vontade humana, então ele inicia-se em um ato, porque inicia-se na vontade humana, mas acaba em um fato. Ele acaba em um fato porque esta vontade humana, ela não é qualificada para o direito. Ela não é reconhecida para o direito. Então começa em um ato, começa na vontade humana, mas acaba em um fato. Acaba em um fato porque essa vontade humana não é reconhecida, não é qualificada para o direito. Daí o nome ato-fato. Dou como exemplo aqui, compras e vendas realizadas por absolutamente incapazes sozinhos. Os absolutamente incapazes para a prática de atos da vida civil haveriam de ser representados, né? Demandam representação. Mas, vez por outra, o absolutamente incapaz pratica o ato sozinho. Sozinho. Imagine que você tem um sobrinho, 8 anos de idade, você está lá em sua casa, tem uma banquinha no mesmo passeio lá de sua casa, e seu sobrinho fala, tio, me dá R$ 1 aí para comprar de chiclete, vai? Aí você dá R$ 1 para ele, e o moleque vai lá sozinho comprar o chiclete. Chega lá na mão do cidadão da banquinha lá e fala, tio, me dá aqui, ó, R$ 1 de chiclete. E o cara dá lá R$ 1 de chiclete para ele. Ele não poderia ter feito essa compra e venda. Esta compra e venda, em tese, é nula. Ela é nula, porque aquele cidadão de 8, 9 anos de idade, para a prática de um ato da vida civil, haveria de estar o quê? Representado. Ele haveria de estar representado. Aquele ato, eu dizia, é um ato nulo. Todavia, senhores, a gente sabe que ele ocorre na prática, que ele acontece no dia a dia e nós o enquadramos como um ato-fato.
Você tem a vontade humana ali, uma criança, 8 anos de idade, tem vontade, mas a sua vontade não é qualificada para o direito. A conduta começa em um ato e acaba em um fato. Ela inicia-se no ato e acaba no fato. É o que nós chamamos aí, eu dizia, do nosso queridíssimo ato-fato. Beleza, gente? Olha só, nós iremos aqui focar o nosso estudo, vem comigo na tela, nos negócios jurídicos, tá? Por quê? Porque depois de ver toda esta larga classificação, nós iremos aqui focar o estudo nos negócios jurídicos. Nós iremos aqui focar o estudo nos negócios jurídicos, porque o negócio jurídico, senhores, sem sombra de dúvida, é o tema que o Código Civil volta os seus holofotes. É o tema que o Código Civil olha com mais calma, com mais vagar. O Código Civil dedica mais de 80 artigos a tratar do negócio jurídico. E para os demais temas, o Código Civil dedica apenas cerca de 4 ou 5 artigos, e em um deles manda aplicar por analogia as regras do negócio. Então, o que regula efetivamente este assunto que estamos aqui a estudar são os negócios jurídicos. E por isso, nós iremos, eu dizia, verticalizar no negócio, começando com um conceito mais detalhado do que vem a ser este negócio jurídico. O que é o negócio jurídico? O negócio jurídico é a manifestação da vontade humana, objetivando criar, modificar, conservar ou extinguir relações jurídicas. Manifestação da vontade humana, objetivando criar, modificar, conservar ou extinguir relações jurídicas. Este é o nosso negócio jurídico. O grande fundamento do negócio jurídico é a vontade humana declarada. É este que é o seu epicentro, este que é o seu grande fundamento. É dessa declaração da vontade humana que decorrerão os efeitos daquele negócio jurídico. Este negócio jurídico, como já dito aqui há pouco, tem como dois grandes exemplos contratos e testamentos. Tanto no contrato como no testamento, você vai ter a vontade humana criadora, modificadora, extintiva, conservadora, enfim. E essa vontade humana vai, inclusive, dentro da teoria geral dos direitos, regular os efeitos daquele negócio, regular acerca das consequências daquele negócio. Ok. Este negócio jurídico, já avanço mais uma vez, nos diz a doutrina, ele é dividido em planos. O negócio jurídico ele é dividido em planos, nos diz a doutrina. Desde um cidadão chamado Kelsen, e o Kelsen é um grande autor, para quem não conhece a grafia do nome Kelsen, se escreve assim. E o Kelsen é um grande autor da teoria geral do direito, que ele estudava, ele se dedicava muito à questão das normas. E o Kelsen tratava do plano de existência, do plano de validade e do plano de eficácia das normas. Existência, validade e eficácia. E eu dizia, desde o Kelsen, que já tratava lá sobre a existência, já tratava lá sobre a validade, já tratava lá sobre a eficácia das normas, desde o Kelsen, que se estuda a ideia de que é possível se dividir o estudo de temas em existência, validade e eficácia. E com base nas ideias de Kelsen, o Pontes de Miranda, o Marcos Bernardes de Mello, uma série de autores nacionais passaram a propor o estudo dos negócios jurídicos, os dividindo nos 3 planos: plano de existência, plano de validade e plano de eficácia. E é isto que nós iremos fazer aqui. Nós iremos estudar os negócios, tratando da sua existência, tratando da sua validade e tratando da sua eficácia. Existência, validade e eficácia. São aí os 3 planos do negócio jurídico. E nós assim iremos estudar, começando com o plano de existência. O plano de existência não está tratado pelo Código Civil atual. Então, o Código Civil em vigor, ele não trabalha com o plano da existência do negócio. A criação é doutrinária, quem trata do assunto é a doutrina. E o plano de existência é o plano do ser do negócio jurídico. É o plano do ser do negócio. Nós iremos aqui, senhores, buscar
compreender quais são os elementos estruturantes, os elementos necessários para que este negócio ele seja um negócio, para que algo efetivamente seja visto como um negócio. E para que algo seja um negócio, esteja estruturado como um negócio, eu preciso dos seguintes elementos cumulativos: agente, objeto, forma e vontade exteriorizada. Agente, objeto, forma e vontade exteriorizada. Eu tenho que ter estes requisitos cumulativos aí para que o negócio exista como tal. Vontade exteriorizada, que nós chamamos também de consentimento. Então é necessário que eu tenha estes elementos somados aí para que o negócio ele exista efetivamente como negócio. Ok. Uma vez existindo o negócio, uma vez verificada a existência, como diz o Pontes de Miranda, uma vez vencido o primeiro degrau dos planos, que é o degrau da existência, nisso que muitos autores passaram a chamar da escada ponteana. Então, uma vez vencido o primeiro degrau, que é o plano da existência, é hora de avançarmos ao segundo degrau. É hora de avançarmos ao segundo degrau. É hora de tratarmos do plano de validade do negócio. Então, uma vez visitada a existência do negócio, é hora de avançarmos ao plano de validade do negócio. E o plano de validade do negócio, ele propõe um juízo de adequação. Ele propõe um juízo de pertinência. Então, o plano de validade do negócio, ele propõe um juízo de adequação, eu dizia, ele propõe um juízo de pertinência. Você vai verificar se aquele negócio que existe, se ele é recebido, se ele é validado, se ele está adequado ao ordenamento jurídico brasileiro. É esta ideia, é esta noção do nosso plano de validade. E o que é que eu preciso, professor, para verificar se aquele negócio existente efetivamente está válido para o direito brasileiro? O Código Civil brasileiro trata do plano de validade de forma preponderante, não exclusiva, de forma preponderante no artigo 104. O artigo 104, de forma preponderante, trata da validade. E eu vou pegar esse artigo 104 aqui e irei acrescentar outras passagens necessárias para a validade dos negócios, para que nós possamos estudar com mais verticalização. Então, vem comigo na tela, olha lá. A validade do negócio jurídico requer agente capaz, e eu somo aqui legitimado, objeto lícito possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei e consentimento válido. Consentimento válido. Então, agente capaz e legitimado, objeto lícito possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei e consentimento válido. Olha que interessante. Se você parar para pensar, aqui no plano de validade, nós acabamos por adjetivar a existência. Aquele agente lá da existência, aqui tem que ser capaz e legitimado. O objeto lá da existência tem que ser lícito, possível, determinado, determinável. A forma da existência tem que ser prescrita ou não defesa em lei. E o consentimento da existência tem que ser válido. Nós pegamos o plano de existência e adjetivamos para que este ato existente, este negócio existente, seja abraçado, seja adequado, seja recebido pelo ordenamento jurídico brasileiro. Iremos agora estudar item a item deste plano de validade. Olha só, capacidade do agente, sua legitimação, nós já estudamos na aula de pessoa física, tá? Então, quando nós tratamos do tema pessoa física, nós já visitamos aí a questão da capacidade do agente, nós já visitamos a questão da legitimação. Então, tema que já foi vencido. Se você ainda tem alguma dúvida sobre isso, vai lá na sua aula de pessoa física, você estudou comigo personalidade, você estudou comigo capacidade, capacidade de direito, capacidade de fato, incapacidades, legitimação, já está tudo lá. Avanço. Objeto. O objeto tem que ser lícito. Lícito é o que nós chamamos
de possibilidade jurídica. Lícita é a possibilidade jurídica, é aquilo que é possível para o direito. Então, o objeto há de ser lícito, é a possibilidade jurídica, é aquilo que é possível para o direito. E aqui, como eu já disse, é sensitivo. A compra e venda de um imóvel é lícita, a compra e venda de cocaína é ilícita. O objeto há de ser possível. Entenda por possível aqui, possibilidade material. Possibilidade material. E aqui, confesso, os livros acabam por abusar um pouco da inteligência de vocês. Os livros costumam dizer, por exemplo, que é impossível a compra e venda de um cachorro que fala. Lógico, né? Não existe um cachorro que fala. E assim por diante. Então, tranquilo, não há muito o que aprofundar. Determinado ou determinável dependerá do nível de individualização. O determinado é aquele que tem gênero, tem quantidade e tem qualidade. Gênero, quantidade e qualidade, ele está completamente individualizado, ele está completamente determinado. Lhe vendo um carro, placa policial tal, modelo tal, chassi tal. Ele tem gênero, ele tem quantidade e ele tem qualidade. Está completamente acertado. Já o determinável, ele tem apenas gênero e quantidade. Já o determinável, ele tem apenas gênero e quantidade. Lhe vendo 10 sacas de cacau, 15 sacas de arroz, 50 sacas de feijão. Ele tem gênero, ele tem quantidade, ele é determinável. Ok? Seguindo lá, forma. A forma, ela tem que ser prescrita ou não defesa em lei. Sempre que você lê a expressão defesa, traduza como proibida. Então, a forma tem que ser prescrita ou não proibida em lei. Tá aí. Essa é a nossa ideia acerca da forma. E aqui já vale a primeira pergunta. E a pergunta é a seguinte: na regra geral, no Código Civil Brasileiro, a forma do negócio jurídico é livre ou vinculada? Então, na regra geral, no direito brasileiro, a forma é livre ou a forma é vinculada? A regra geral, a forma é livre. Artigo 107 do Código Civil. Artigo 107 do Código. Obviamente que, se você parar para pensar, a grande esmagadora maioria dos negócios jurídicos que você realiza diariamente tem forma livre. A compra e venda de um lanche, a compra de uma passagem de ônibus, o empréstimo de uma caneta. Ninguém faz contrato para regular essas questões. Explico, contrato por escrito. As pessoas fazem contratos verbais. A forma aí é uma forma livre. Ok. Essa é a regra geral. Mas apesar da liberdade de formas que é a grande regra geral, excepcionalmente, o negócio ele poderá ter uma forma vinculada. Vem comigo na tela. Excepcionalmente, o negócio pode ter uma forma vinculada. Essa forma vinculada do negócio também é chamada de forma única ou cogente. Essa forma vinculada no negócio também é chamada de forma única, também é chamada de forma cogente. Ela pode ser vinculada por força da vontade, que será uma vinculação voluntária ou convencional, ou ela pode ser vinculada por força da lei, que será uma vinculação legal. Então, ela pode ser vinculada por força da vontade, vinculação voluntária ou convencional, ou ela pode ser vinculada por força da lei, que será uma vinculação legal. Perfeito. Estão aí as diferenças. Vamos lá. Vinculada por força da vontade. Imagine você que eu faço um contrato preliminar de prestação de serviço e fica acertado neste meu contrato preliminar de prestação de serviço que o contrato principal vai ser por escritura pública. Tá aí. Eu vinculei a forma do contrato principal através de uma vontade pretérita, de uma vontade primitiva. Tá aí. É uma forma vinculada por força da vontade. Ok? Tratamento do tema, artigo 109 do Código Civil. Se você desrespeitar essa forma vinculada por força da vontade, o seu negócio será nulo. Seu negócio será completamente nulo. Ok. Mas além de vinculada por força da vontade, eu posso ter ainda uma forma vinculada por força da lei. A lei, ela poderá trazer
uma determinada vinculação de forma. E o grande exemplo de forma vinculada, por força da lei, está no artigo 108 do Código. E sobre este artigo, nós conversaremos no nosso segundo bloco. Até daqui a pouco.